Queridos, estamos diante de uma história bem conhecida na palavra de Deus, que é a vida de Mefibosete. E é uma história que retrata a mais sublime versão do Evangelho, que é a graça de Deus. A história de Davi, o rei Davi, e Mefibosete relata exatamente isso, uma sublime verdade, uma maravilhosa verdade da graça de Deus. Contextualizando um pouquinho essa história, Israel vivia um dos seus melhores ou maiores momentos de sua história. Israel tinha um exército numerosíssimo, um exército poderoso, um exército extremamente treinado, praticamente imbatível, em cada combate. Israel gozava de prosperidade, de riqueza e, sobretudo, eles estavam em paz e em comunhão com Deus. Então era um momento muito especial que Israel vivia. E diz aqui o relato do livro de 2 Samuel, que Davi, ele recordou-se de uma promessa feita a Jonatas, o seu grande amigo, o seu amigo de coração, o seu amigo de alma. A relação entre Davi e Jonatas, nós podemos dizer que de fato eram amigos mais chegados que irmãos. E lá em 1 Samuel 20, o verso 14 até o verso 17, está escrito assim: se eu continuar vivo, seja leal comigo, seja leal com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. O verso 17: e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Verso 42: e ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Então, Davi e Jonatas firmaram uma aliança de amizade, uma aliança do mais puro e fiel amor entre dois amigos, de que, independentemente do que acontecesse, os dois haviam um juramento entre eles, onde Davi cuidaria de toda a descendência de Jonatas. Ele seria fiel, assim como Davi era leal ao Deus de Israel. Davi comprometeu-se, Davi jurou que ele seria leal também ao seu amigo Jonatas. E passaram-se 20 anos, meus irmãos, dessa promessa, 20 anos desse feito, 20 anos dessa aliança de amizade. E num belo dia, Davi recordou-se, veio à memória dele a promessa que havia feito ao seu amigo. Então ele virou-se para os seus servos e ele questionou se ainda haveria algum descendente vivo de Jonatas, para que ele fosse beneficiado por essa promessa. E aqui nós entramos com o nosso personagem principal, Mefibosete. Afinal de contas, quem era Mefibosete? O nome Mefibosete, ele vem do hebraico, que significa vergonha destruidora. Então você percebe que não é um nome muito agradável. Você percebe que é um nome de um significado que em si já traz uma maldição, que em si já traz uma palavra pesada contra aquele que detém ou aquele que possui esse nome. Mefibosete era filho de Jonatas com a sua esposa Rispa, portanto ele era neto do rei Saul. E como nós sabemos, Saul era o rei de Israel. Mas Saul, ele era o rei segundo o coração humano, porque Saul, ele foi escolhido pelo povo de Israel, mas havia um rei, esse sim, que havia sido escolhido pelo coração de Deus, e esse era Davi.
E diz a Bíblia, em todo o relato dos livros históricos, que o reinado de Saul, ele caiu numa decadência em todas as áreas e sobretudo na área moral. Saul afastou-se da obediência que devia para com o Deus de Israel. E no ato final do seu reinado, houve uma invasão dos filisteus. E nessa invasão dos filisteus, toda a família real foi morta. Inclusive, o próprio rei Saul acabou precipitando a própria vida, e os seus 3 filhos, incluindo Jonatas, também foram mortos. Mas diz lá em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4, que uma babá, uma cuidadora, tomou a Mefibosete nos braços, saiu correndo para escondê-lo, a fim de que ele não fosse morto juntamente com o restante da família real. E nessa corrida, ela acabou tropeçando. E essa criança que na época com 5 anos, caiu e quebrou as suas 2 pernas. E assim ele veio a ficar coxo, veio a ficar aleijado das suas pernas. Mas ainda assim, ele foi levado a Lodebar. E ali ele ficou escondido por 20 anos. E até que a promessa que Davi fez a Jonatas pudesse ser cumprida. Queridos, aqui eu vejo uma primeira aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. Observe que Mefibosete, neto de Saul, neto do rei Saul, filho de um dos príncipes do reino de Israel, criado nos palácios, certamente com a melhor educação, certamente com os melhores recursos, certamente com o maior conforto possível da sua época. Ele, pelo pecado do seu avô, pelo pecado da sua família, ele acabou caindo. E com a queda, ele acabou sendo transfigurado, ele acabou se tornando aleijado, ele acabou sendo deformado fisicamente. E assim foi levado e escondido num local muito distante chamado Lodebar. Assim somos nós. Nós fomos criados também em um local perfeito. Nós fomos criados na presença do rei. Nós fomos criados em um local com todos os recursos. E o nosso representante era Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam em um local perfeito. Eles estavam na presença do Rei e do Senhor de todo o universo. Eles viviam numa realidade perfeita e com todos os recursos à sua disposição. Mas o pecado, a queda do pecado os deformou. A queda do pecado os deixou aleijados. E assim eles foram retirados da presença de Deus, da presença do Rei, e foram colocados numa terra de pecado, que é este mundo em que nós vivemos. Assim somos nós. Mas assim como Deus levantou o Salvador para nos livrar de todo o pecado, para nos livrar de toda a corrupção, o Senhor levantou também a Davi para resgatar a Mefibosete, para tirá-lo dessa situação, da situação de pecado, da situação de queda, para que ele pudesse novamente ser restaurado e trazido à presença do Rei. Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhando versículo por versículo, lá de 2 Samuel, no capítulo 9, o verso 1 até o verso 13. Vamos verso por verso, para nós entendermos e nos alimentarmos dessa história tão sublime. Verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Outras traduções dizem assim: para que eu possa mostrar graça por causa de minha amizade com Jonatas? Ele faz essa pergunta. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Davi, ele poderia ter enumerado, ele poderia ter elencado, ele poderia ter nomeado alguém, ele poderia ter especificado algum membro da família de Jonatas, da família de Saul. Mas veja, ele pergunta: resta ainda alguém? Aqui eu aprendo que Davi, ele não se importava com quem fosse.
Davi, ele queria apenas abençoar. Assim é a graça. A graça, ela é incondicional. A graça, ela não olha a quem. A graça não olha a A ou B ou C, porque para Deus e o seu amor, não importa o que somos, mas importa apesar do que somos. O amor de Deus, a graça de Deus, não é dada a mim e não é dada a nenhum de nós, pelo que nós somos, pelo que nós temos ou pelo que nós podemos oferecer. A graça de Deus não é pelo que nós somos, a graça de Deus é apesar do que nós somos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza corrompida, da nossa natureza falha, mas ainda assim Deus pergunta nessa noite: existe alguém a quem eu possa apresentar e derramar a minha graça? Glória a Deus. E 20 anos se passaram, e a aliança que Davi fez foi relembrada. E ele fala no verso 2 e 3: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou teu servo. Verso 3: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aqui a história nos apresenta mais um personagem secundário. Este é Ziba. Ziba do hebraico significa aproveitador, ou seja, aquele que tira vantagem de algo, aquele que se aproveita de alguma coisa. E o que me chama a atenção aqui é que Ziba, ele poderia ter se limitado a responder: sim, rei, há alguém ainda vivo da família do rei Saul, e ponto. Ou ele poderia destacar algum ponto positivo, poderia destacar algum ponto necessário e importante acerca de Mefibosete, mas não. Ele diz assim no final do verso 3: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Veja que Ziba, ele destacou um ponto negativo. Ziba, ele foi preconceituoso. Ziba, ele foi mesquinho. Ziba, ele foi de má fé. E ele apontou um defeito, um suposto defeito, uma suposta falha, uma suposta imperfeição de Mefibosete. Ele poderia ter dito muita coisa, ou apenas se limitado a dizer sim ou não, mas ele destacou um ponto negativo, porque Ziba era um aproveitador. Ziba, ele era um mau caráter. Ziba, ele era uma pessoa de índole ruim. Ziba, ele era um invejoso. Não à toa que lá no capítulo 16 ainda do livro de 2 Samuel, Ziba, ele engana ao rei Davi e toma a herança de Mefibosete. Ele toma tudo quanto Mefibosete tinha. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso já dá uma outra pregação que a gente pode fazer em outro momento. Mas Ziba, ele destaca a suposta inutilidade de Mefibosete. Ele destaca a falta de valor. Ele desqualifica a Mefibosete no intuito de desmerecê-lo, no intuito de diminuí-lo, no intuito de fazer de Mefibosete alguém a quem Davi não tivesse interesse. É como se ele dissesse: olha, rei, ainda tem um descendente, mas não te preocupa não, não precisa, porque ele não tem valor, é um aleijado, é uma pessoa inútil. Veja o mau caratismo e o preconceito de Ziba. Queridos, que isso nos sirva de alerta, para que nós não venhamos a nos deparar com algum Ziba na vida. Alguém que, ao invés de qualificar-nos, ao invés de destacar os nossos pontos positivos, alguém que, ao invés de destacar as nossas qualidades, é alguém que só quer te jogar para baixo, é alguém que só quer te desqualificar, alguém que por inveja, alguém que por preconceito, alguém que por má índole, por má fé, tenta te diminuir a todo custo.
que você possa estar ligado, que você possa se afastar, que você possa prestar atenção nesse tipo de pessoas. E existem muitas pessoas dessas ao nosso redor. Algumas que nos deparam, que nos confrontam pessoalmente, e outras que muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, fazem ou têm esse tipo de procedimento pelas costas, né? Às escuras, e sem ter até mesmo a coragem de nos confrontar. Que o Senhor possa nos livrar dos ibas, que o Senhor nos cerque de pessoas que olhem para as nossas qualidades, ainda que tenhamos defeitos, e nós temos os nossos defeitos, mas Deus que possa nos cercar de amizades, de companheiros, de relacionamentos de um modo geral, que venham a destacar as nossas qualidades e que venham a militar juntamente conosco nas nossas dificuldades. Amém? Verso 4 diz assim: onde ele está? Perguntou o rei Davi. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Queridos, que coisa maravilhosa que nós aprendemos aqui no verso 4. Vamos por partes. O rei pergunta e a resposta vem: casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é uma palavra em hebraico que significa sem pasto. Lodebar é um local seco. Lodebar é um local desértico. Lodebar, portanto, é um local sem vida. Ora, se não há pasto, se não há verde, se é um deserto, se é um local seco, então eu posso dizer que é um local sem vida. É um local morto. E ali estava Mefibosete. Ali se encontrava Mefibosete. E veja, ele estava na casa de Maquir. E eu fui pesquisar o que significa o nome Maquir. Significa valoroso. Olha que aplicação maravilhosa nós temos para as nossas vidas, né? Cada um de nós, mesmo estando em algum lugar desértico, em algum lugar de sequidão, em algum lugar sem vida, por conta do pecado, e muitos de nós viemos dessa realidade e fomos resgatados pelo Senhor. Ainda assim, Deus nos coloca na casa de homens valorosos. Deus nos coloca na casa de homens bons. E a casa é um local de proteção. Casa é local de guarida. Casa é local de morada. Casa é asilo de proteção. Casa é um lugar onde você pode estar abrigado contra os males desse mundo. E Mefibosete estava ali abrigado na casa de um homem valoroso. Assim o Senhor te diz essa noite, meu irmão: ainda que você esteja passando por um deserto, ou ainda que você esteja numa situação de deserto, Deus vai te guardar. Deus vai levantar em seu favor homens e mulheres valorosos, que vão cuidar de você, que vão abrigar você, que vão estar ao teu lado, e Deus vai te resgatar aonde quer que você possa estar. E não importa a situação, Deus é contigo. Verso 5 ao verso 10 diz assim, vamos verso por verso: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Glória a Deus. Aqui eu vejo a graça, meus irmãos. Isso aqui é a graça de Deus. Isso aqui é a graça de Deus. É a representação, é a manifestação pura da graça de Deus. Você e eu, cada um de nós, estando num lugar desértico, o rei manda nos chamar. O rei envia alguém para nos trazer de volta. O rei nos resgata, meus irmãos. Glória a Deus. Assim é a vida de cada um de nós. Assim o Senhor fez comigo. Assim o Senhor fez com cada um de vocês. O Senhor nos resgata. Isso é a graça de Deus. Veja no verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul,
compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Glória a Deus. Veja que quando Mefibosete entrou na presença do rei, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se ao chão, foi lançar-se ao chão. Mefibosete poderia ter tido outra atitude, poderia ter sido irreverente. E quantos de nós, meus irmãos, somos irreverentes? Quantos de nós somos irreverentes muitas das vezes a orar? Quantos de nós somos irreverentes muitas das vezes ao nos dirigirmos a Deus, ou mesmo na sua casa? Mas veja o exemplo que Mefibosete nos traz. Ele foi chamado pelo rei, e ele imediatamente compareceu diante do rei, e ele se prostrou, e ele disse: eis-me aqui, sou eu, sim, teu servo. Situação de humildade, situação de reverência, situação de contrição na presença de Deus, e se colocando na condição de servo. Servo, queridos, quando o crente está na presença do rei, é para servir. Deus não te chama à presença dele simplesmente para você vir passar um tempo, ou passar uma temporada, ou meramente para descansar, ou meramente para que você seja abençoado. Não. Primeiramente ele te chama para que você se prostre diante dele, e para que você se coloque na condição de servo, porque Deus quer que você o sirva. Veja no verso 7, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Então veja, o rei chamou a Mefibosete. Mefibosete se prostrou na presença do rei. Mefibosete se colocou na presença dele como servo, na qualidade, na condição de servo. E a primeira coisa que o rei lhe diz é: não temas. Passou, acabou, o tempo de sequidão acabou, o deserto foi vencido, o lugar sem vida passou na tua vida. Agora tu estás na minha presença, na presença do rei. Portanto, não temas. Não temas. Não temas que eu te resgatei. Não temas que eu te trouxe da onde tu estavas. Agora tu és meu servo. Não temas. E ele fala assim: é certo que eu tratei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Aqui eu vejo a graça de Deus de novo. A graça de Deus. Veja, Davi ele não fala assim: eu o tratei com bondade por sua causa, Mefibosete. Eu o tratei com bondade, Vladimir, por sua causa mesmo, Vladimir. Não, eu o tratei com bondade, diz aqui a Bíblia, por conta da minha amizade com Jonatas. Queridos, assim somos nós. Deus nos trata com bondade, Deus nos dispensa o seu favor, Deus nos dispensa a sua misericórdia, Deus nos dispensa a sua graça, não por minha causa, não por sua causa, não por causa de nenhum de nós, mas por causa da aliança conquistada na cruz do Calvário, pelo corpo e pelo sangue de Jesus derramado. Não é por minha causa, não é porque eu mereço, não é porque eu tenha feito alguma coisa, não é porque eu seja digno, não é porque haja alguma bondade em mim, não é porque há alguma nobreza em mim, não é porque há alguma coisa boa que se destaque em mim. Não, é por conta da aliança, é por conta da promessa, é por conta daquilo que Deus prometeu através do seu Filho Jesus Cristo. A sua graça nos cobriu. E Davi está dizendo assim: Mefibosete, não é por você,
Mefibosete, não é por tua causa, mas é por causa da aliança, é por causa da promessa que eu fiz. Aleluia. E ele fala: vou devolver-lhe todas as coisas que pertenciam ao seu avô, e você comerá para sempre na minha mesa. Aqui eu tenho mais duas lições. Veja, isso aqui é para derrubar qualquer pregador ou qualquer teologia da prosperidade. Veja, primeiro, o rei manda chamá-lo lá na terra seca, na terra sem pasto, na terra morta, sem vida. Ele vem à presença do rei, ele se prostra em humilhação e em contrição, ele reconhece a sua condição de pecador. Veja aqui no verso 8, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com ele como um cão morto? Olha o reconhecimento da condição de pecador, de natureza corrompida, de natureza em trevas de Mefibosete. E o Senhor lhe diz: não temas. E o Senhor lhe reconhece também como servo em sua presença. Só depois que ele fala: vou te abençoar. Depois que ele se arrepende, se prostra, se contrista na presença de Deus, reconhece sua condição de servo. Estou repetindo. Depois de tudo isso, é que as bênçãos de Deus vêm sobre a vida dele. Isso é para derrubar a teologia de prosperidade, que fala que você tem que determinar, que você tem que exigir, porque Deus tem que te abençoar a todo custo, e isso e aquilo. Não, Deus não vai te abençoar se você não confessar os seus pecados, se você não reconhecer a sua condição de pecador, se você não se arrepender, se humilhar, se entregar a Ele em obediência, como servo, como filho. E ele termina dizendo: e comerá na minha mesa para sempre. Aqui eu tenho uma promessa escatológica. Assim como Davi chamou Mefibosete para comer em sua mesa, nós também temos a promessa de comermos não nessa mesa material, mas comermos na presença do rei, na mesa das bodas do Cordeiro. Aleluia. E essa é a nossa bendita e maravilhosa esperança. E o verso 9 e verso 10 se cumpre a promessa. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. E você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá para sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Veja a promessa se cumprindo. Davi restituiu, depois de tudo isso aqui, Davi restituiu a tudo quanto pertencia a Saul, o avô de Mefibosete. Davi restituiu a ele, a Mefibosete. E Ziba passou a ser servo dele. Ele e todos os servos de Ziba passaram a servir também a Mefibosete. Meus irmãos, as promessas de Deus são fiéis. Deus é poderoso para cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus, creia, seja obediente, seja fiel, ande conforme a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Verso 11 ao 13, último verso 13. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Veja, da condição de pecador, da condição de desgraçado, ele recebeu a graça do rei e passou a ser tratado como filho. Isso é a graça de Deus. É aquilo que você não pertence, é aquilo que você não merece, que não pertence a você, é aquilo que não é merecido a você, mas ainda assim o Senhor Ele te dá, simplesmente por graça, simplesmente pela sua misericórdia. Uma história que ilustra perfeitamente
que representa perfeitamente a manifestação sublime da graça de Deus nas nossas vidas. Aquele que caiu, aquele que perdeu absolutamente tudo, aquele que foi residir em um local sem vida, em um local de sequidão, em um local desértico, este foi convocado pelo rei, não por merecer, não porque tivesse algum valor, mas simplesmente pela graça do rei. E ele foi chamado, e ele foi perdoado, e ele foi restaurado, e ele foi conduzido à mesa do rei para sempre e tratado na condição de filho. Assim somos cada um de nós, perdidos. O rei teve graça, o rei teve misericórdia de nós, e nos chamou, e nos perdoou, e nos redimiu, e nos restaurou, e nos chamou de filho. E nós temos essa promessa de que em um dia, no dia do Senhor, nós venhamos estar com Ele, e a bendita esperança que move o coração de todo o crente, que move o meu coração, e que move o coração de cada um. E veja, e ele foi morar em Jerusalém, e nós sabemos que Jerusalém é a representação terrena da nossa Jerusalém celestial, aonde nós moraremos, aonde será a nossa residência e a nossa morada eterna. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, o nosso coração com essa palavra de paz e da mais sublime verdade do Evangelho, que é a graça de Deus, o favor que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tome seu assento. Amém.